Diz aí, pessoal, tudo 100%? Tudo joinha? Como é que tá o frio aí? Só na base do chocolate quente, do café? Só assim pra gente poder vencer esse frio danado que tá aqui. Frio que chega a doer o osso. Mas seja bem-vindo ao canal Vida Eterna. Chegamos ao fim de uma série de vídeos sobre o tabernáculo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o coração do tabernáculo, sobre a Arca da Aliança ou Arca do Testemunho. E eu espero que agregue, traga crescimento, né, para todos nós, que nós possamos crescer diante de Deus, né, porque é isso que Deus deseja, né, que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Isso para Ele deseja mais o conhecimento do que sacrifícios e holocaustos, né? Ele declara isso na palavra dele. Deus deseja que nós busquemos a conhecê-lo, né? Atentarmos para as coisas dele, né? Não para as coisas deste mundo, mas para as coisas que são de cima, as coisas que são do céu. Porque tudo desse mundo vai passar, né? Tudo vai chegar ao fim. Então vamos lá. A Arca do Testemunho era o coração do tabernáculo. O que continha nessa arca? Continha 3 coisas. Havia ali dentro as tábuas da lei, havia ali dentro um recipiente com o maná, o pão que caía, que descia do céu para alimentar o povo de Moisés no período do deserto, e a vara de Arão que floresceu, né? E as tábuas da lei representava a aliança de Deus com o povo, que ele é um Deus de aliança, né? Ele não quebra a sua aliança, né? Nós às vezes somos infiéis, mas Deus permanece fiel. Havia ali também o pão que descia do céu, o maná. Isso também tipifica a Jesus, que é o pão que desceu dos céus. E havia a vara de Arão, que essa vara floresceu para que servisse de sinal ao povo que Deus havia escolhido Arão como sumo sacerdote, né? Isso nos ensina que é Deus que escolhe, né, aquelas pessoas, que Ele derrama uma graça especial sobre essas pessoas para que ela possa ter força para conduzir, né, o povo de Deus. E é Deus quem escolhe, né, não homens. Deus mostra na vara de Arão que ele escolheu e não homens. E essa arca, ela peregrinou por 40 anos. Ela saía do tabernáculo por 2 razões. A primeira razão era para guiar o povo no deserto, né? Quando Deus, quando a nuvem a nuvem do acampamento se movia, era sinal que o acampamento deveria se mover, né? E essa arca do testemunho, ela ia à frente do povo, né? Guiando o povo. A segunda razão que ela saía do tabernáculo era para ir para a guerra. Quando Israel ia enfrentar uma guerra, essa arca ia também. Não que Deus estava ali dentro daquele objeto, porque Deus sempre esteve com as pessoas.
sempre esteve no meio do povo. Davi, certa vez, ele mandou essa arca para uma guerra, mas foi no período que Davi cometeu um pecado diante de Deus, né? Ele tomou a mulher de um soldado dele, Batseba, e ele acaba matando o marido dessa mulher, né? Na guerra. Ele comete o pecado de matar um irmão, né? O seu semelhante, né? E as tábuas da lei que está dentro da arca da aliança estava escrito lá dentro: não matarás. Era a lei que Davi havia quebrado essa lei. E Davi, acho que no seu consciente ele pensava que Deus ia estar ali com o povo, porque a arca estava lá na guerra. E o povo começa a perder a guerra. Até que Davi, o pecado de Davi se torna conhecido a Davi. Deus faz com que aquele pecado se tornasse conhecido a Davi por meio do profeta Natã. Esse profeta, ele traz Davi ao consciente, porque Davi não tinha consciência do pecado. E quando ele toma consciência disso, ele cai ao pó em arrependimento. Nesse ponto em diante, quando nós nos arrependemos, Deus ele muda o seu trato, né? E essa arca peregrinou com Moisés e até o tempo de Josué conquistar a terra prometida, e ali a arca e o tabernáculo repousou numa cidade chamada Siló. E começou-se o período dos juízes. Israel era governado por juízes. Creio que algo em torno de 300 e não sei ao certo, mas 360, 300, algo em torno disso, 360 anos, durou o período dos juízes. Cada tribo tinha os seus juízes, né? E esse período dos juízes, ele se encerra com o sacerdote Eli. Eli era juiz e sacerdote. E Eli envia essa arca para uma guerra, mas também Eli estava em falta com Deus, como Davi fez. Mas por Davi ele ter se arrependido, Deus voltou à presença dele, né? Deus voltou. Ele não, ele não se arrependia dos seus pecados, ele não buscava a Deus. Ele não se prostrava diante de Deus, não buscava a Deus. Então, Deus cortou completamente o sacerdócio e a descendência de Eli. Deus levanta Samuel, que não era filho de Eli, não era da família de Eli, nada de Eli. Ele corta o sacerdócio de Eli. Ele totalmente, Deus põe um fim na descendência dele e levanta Samuel. Quando Samuel passa a exercer o sacerdócio, aí se encerra praticamente. Samuel ainda ele era juiz ainda, né? Ele viveu no período de intermediário entre o período de dos juízes e o período do reino, né? De Israel, período dos reis. E essa arca, ela havia sido, como Eli mandou essa arca para a guerra, o que Deus fez? Deus permitiu que o inimigo levasse a arca embora. E com essa notícia, Eli acabou morrendo, porque ele já era de idade avançada. E ele acabou morrendo, porque a glória de Deus se foi.
E Samuel, ele passa a ser o novo, como já a arca foi levada, o tabernáculo ali ele acaba, né? Os trabalhos naquele tabernáculo ele cessa. E na época de Davi, esse tabernáculo ele já aparece em outro lugar. Ele aparece no Monte Gibeon, no tempo de Davi. Ele já está no Monte Gibeon. E Davi, quando ele resgata a arca das mãos do inimigo, ele leva essa arca ao seu palácio e Deus passa a habitar no palácio com ele. E aí Davi muda completamente. Por isso que Davi viveu um período de graça. Davi muda a forma da arca, o acesso à arca da aliança. Não havia mais o véu no palácio de Davi. Davi construiu uma tenda para a arca. E Deus amou tanto essa tenda que há uma promessa que Deus vai reconstruir a casa de Davi. Vai reconstruir a tenda de Davi. Ele não fala que ele vai reconstruir o tabernáculo. Mas ele vai reconstruir. Ele não vai reconstruir a tenda de Moisés. Ele vai reconstruir a tenda de Davi. Porque Davi, ele coloca gentios para servir na tenda do palácio, onde estava a arca, né? E não havia véu entre a arca e os sacerdotes. Não havia o véu. E ali essa arca ela permanece. Logo depois ela vai para o Templo de Salomão. E a última vez que a arca é relatada na Bíblia foi com o rei Josias. Pouco antes do povo ser levado ao cativeiro da Babilônia. O rei Zedequias é o rei que é levado como cativo para a Babilônia. E quando eles retornam do cativeiro da Babilônia, já não há mais relato da Arca da Aliança. A palavra de Deus já silencia sobre a Arca da Aliança. Não há mais... A única descrição está em Apocalipse. O livro de Apocalipse, que fala que a Arca da Aliança foi vista nos céus, né? A gente sabe que aquela terrena, essa arca terrena, era uma cópia daquela que está nos céus. João viu a que está nos céus, a original, a arca original. Aquela era uma cópia. E já não há mais relatos. Quando eles regressam do cativeiro, já não há mais nenhum relato na palavra de Deus sobre a Arca da Aliança. Quando Jesus aparece nos tempos do rei Herodes, né? Do templo de Herodes, o lugar santíssimo ele ficava vazio. Já não havia mais a Arca da Aliança lá dentro. E nós sabemos que Jesus, né, essas coisas é a tipificação de Jesus. E eu quero deixar aqui para a gente estar fechando esse vídeo, que a gente possa compreender, né, dos três objetos, das três coisas dentro da Arca da Aliança, que é as tábuas do testemunho, que Deus tem a lei dele agora escrita em nosso coração, né? Deus firmou outra aliança
uma aliança superior àquela. Havia o pão da vida, que é o maná, que Jesus também é o pão da vida. E havia a vara de Arão, né, que Deus ele escolhe, ele capacita a pessoa, ele concede dons, ele derrama graça sobre graça, para que essa pessoa possa exercer o chamado que ela tem dele. E isso mostra, né, que Deus ele é soberano nessa escolha. Deus ele tem um chamado, e como em Arão, esse chamado ele é irrevogável, né? Deus ele promete estar conosco todos os dias. E nós passamos agora a ser, somos, antes Deus, né, era representado nesses objetos a presença de Deus. A nova aliança, por ser superior a esta antiga aliança, Deus habita em nós, né, no nosso coração. Nós somos o santuário de Deus, né, a morada de Deus. Todos aqueles que nascem de novo, eles se tornam moradas de Deus, e Deus passa a habitar nessas pessoas, não mais em coisas, não mais em objetos, né? Deus agora ele habita nos nossos corações. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, está escrito assim, ó. Vou deixar esse verso aqui para a gente, né, meditar sobre ele. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Tá vendo que se alguém destruir o santuário, se nós temos o dever, né, de cuidar do santuário. Como cuido do santuário? O santuário ele é feito do nosso corpo, do nosso espírito e da nossa alma. O nosso corpo a gente tem que cuidar dele, né? Saber nutrir, saber se alimentar, comer direito, né? Evitar coisas que são que fazem mal à saúde. A nossa alma é o nosso intelecto, né? A gente tem que buscar a sabedoria, né? Não confiar na nossa própria sabedoria, mas a gente devemos buscar sabedoria. E a sabedoria quem concede é Deus. Ele é a fonte da sabedoria, né? A palavra de Deus que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, ele já deu o primeiro passo. É o princípio. Não há como você buscar sabedoria sem temer a Deus. Porque por mais que sejamos pessoas cultas, se a pessoa não teme a Deus, ela se converte em um tolo. Porque Deus ele é o princípio da sabedoria. E a terceira parte do nosso corpo, do santuário, é o Espírito. O Espírito é a parte responsável por nos ligar a Deus.
né? As coisas de Deus são espirituais, né? E se discernem espiritualmente, né? Esse espírito, ele tem que estar conectado a Deus. Você nutre o espírito quando você fala com Deus, quando você busca ter uma comunhão com Deus, quando você se dedica a Ele, né? E você está alimentando o seu espírito. E que a gente já possamos entender isso, né? Que nós somos algo muito valioso. Não há nada mais valioso no mundo do que os seres humanos. É a criação, é a coroa. A palavra de Deus apresenta como a coroa da criação. O ser humano, ele está acima de todas as coisas dessa terra. Todas as coisas. Está acima de... Não que a gente não deva, né, desprezar os animais, né, desprezar a natureza, desprezar a criação, a coisa criada em si, né, que a gente não deve desprezar essas coisas. Mas os seres humanos, eles estão num nível de importância maior, né? Ele tem uma passagem na Bíblia que Deus diz que ele alimenta os corvos, os pássaros. Quem dirá de nós que somos muito mais valiosos do que os pássaros? Então, essa passagem dos pássaros é para que a gente não ficar andar ansioso, preocupado com o que nós devemos fazer, haver de comer, de beber, com o nosso, né, viver uma vida ansiosa, porque é Deus quem dá, é Ele quem concede, e Ele cuida das aves, o que dirá da gente. E eu encerro aqui, né? Eu espero que esse estudo, se eu não me engano, esse é o 6º vídeo. Quem não assistiu é só acessar o meu canal, tá lá todos os vídeos. O link tá aí na descrição do vídeo. Espero que tenhamos aprendido sobre o que representou e o que representa, né, o tabernáculo e as coisas e os utensílios do tabernáculo. E muito obrigado por ter acompanhado esse estudo, você que acompanhou o estudo. E eu quero estar preparando alguns outros vídeos, né, no futuro. Eu ainda não escolhi um tema para estar fazendo uma nova série de vídeos, mas aceito sugestões, né? Se você quiser dar uma sugestão sua sobre qual tema para a gente poder trabalhar junto, escreve nos comentários que eu tô aberto a sugestões, né? Sobre qual tema trabalhar, né? Qual o próximo vídeo. A gente aprendeu sobre o tabernáculo e a gente vê muito o contraste do tabernáculo com o tabernáculo real, né, de Deus hoje,
que somos nós o tabernáculo de Deus, né? Deus ele vive em nós hoje, né? E não em casas, né? Em templos, em prédios, né? Nada que objetos. Ele vive em pessoas. Deus vive em pessoas, nos corações das pessoas. E eu encerro aqui, muito agradecido por ter concluído esse estudo. E assim que eu tiver um novo, trabalhar um outro tema, né, para a gente poder conhecer mais as coisas do reino, né, buscar crescer na graça e no conhecimento. Muito obrigado e que o Senhor te abençoe, nos abençoe, né, e que Ele traga, né, a sua revelação sobre as coisas do reino, as coisas grandes, né, e ocultas, né, que Ele nos revele essas coisas grandes e ocultas. E esse é o meu desejo, né, que Deus se torne conhecido e que o seu reino, né, se torne, né, conhecido também. Esse é o meu desejo e nos vemos no próximo vídeo do canal. Se inscreve lá no canal, tá bom? Clica lá no sininho para a gente poder estar crescendo, né? Um grande abraço e que Deus cuide nesses dias, nos livre, né? Nos conceda, né, a sua proteção diante dos dias que são maus, né? Deus nos conceda a sua proteção e a sua bênção. Tá, um abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.